Uma coisa que eu acho importante aqui para comentar a respeito do painel de projetos é que quando a gente cria um projeto do Nuke Studio, ele vem com o nome aqui, né? Cercados pela Morte, que é o nome do nosso projeto. E ele tem esse ícone aqui, que é o ícone de projeto do Nuke Studio. Se você abrir um novo projeto, ele vai abrir aqui embaixo. Então ele vai manter o projeto que você estava mexendo e vai abrir um novo projeto embaixo. Então ele consegue trabalhar com múltiplos projetos de Nuke Studio abertos ao mesmo tempo. Mas eu, por exemplo, não gosto de abrir um projeto e ficar o outro aberto aqui. Então eu gosto realmente de dar um File, Close Comp, ou a tecla de atalho é Ctrl W. Aí ele vai fechar o projeto para você. Voltando aqui então para a timeline, nós temos essa mini toolbar, que possui algumas ferramentas aqui para a gente manipular a nossa edição, né? A gente cortar, mover e tudo mais. Nós temos a ferramenta mover, que é para você literalmente deslocar a sua mídia para a pista de cima, a pista de baixo e colocar onde você quiser. E temos outros recursos aqui também que te ajudam a manipular as suas mídias. Eu basicamente uso sempre o mover e o razor, né? Que é o para cortar. E aqui embaixo nós temos alguns efeitos adicionais para a timeline, conhecidos como Soft Effects, que são efeitos rápidos para a gente adicionar na nossa timeline principal, sem ter que entrar nas composições de cada take. Então a gente consegue colocar aqui rapidamente um grade para fazer uma correção de cor, alguma coisinha assim. Temos aqui também um texto, se você quiser colocar, um LUT, fazer um crop, um transform para você escalonar a sua imagem, ajustar, enfim, né? Até um chroma que a gente consegue fazer. Nesse exemplo aqui do nosso grade, quando a gente adiciona um Soft Effects, ele cria uma pistinha, né, em cima da nossa pista principal, da nossa cena que estava selecionada. E aí você consegue vir aqui e fazer os seus ajustes. Então, por exemplo, eu posso tirar um pouco aqui o estourado, vir aqui no ganho. É claro que a gente não cortou ainda a nossa cena, tá tudo junto aqui. E quando você tiver cortado isso daqui, por exemplo, se eu selecionar a ferramenta de cortar, a gente vai ter cada grid node para cada corte. Então vou dar Ctrl Z aqui. E se você quiser selecionar essas ferramentas por atalho, são as teclas Q, W, E, R e T. Então geralmente eu sempre uso o Q e o T para mover e cortar. Nesse momento eu vou selecionar a ferramenta de mover. Selecionar meu Soft Effect aqui do Grade e dar um Delete. Temos esse botãozinho aqui de cima que ele representa o cache. Se você clicar e segurar, você vai abrir um menuzinho onde no primeiro item temos aqui para fazer um cache da sequência inteira da sua timeline. Na segunda, para você limpar esse cache. E a terceira para você ir nas configurações de cache do seu sistema. Então, se você clicar aqui, você pode manualmente mudar o diretório da onde está salvando os caches, né? Sobre o nosso playback, nós temos aqui os botões convencionais, né, que a gente já está acostumado a mexer, para você dar play, voltar, avançar um frame, recuar um frame e assim por diante. E as teclas de atalho são as mesmas que o Nuke e o Nuke X. Seria L para avançar, o K ele pausa e o J é play para trás. Para você marcar o in e o out de específicos frames, você só aperta o I de in, aí você vai, seleciona aonde você quer dar o out e aperta o O de out. E aqui no global, por exemplo, você pode exibir esse frame range inteiro aqui, alternando de global para in-out. E agora você está vendo só aqueles frames que você setou como in-out. Bom, então vamos decupar a nossa cena. Nós temos aqui vários shots genéricos aqui, que é a introdução do curta. E a gente vai precisar cortar todos esses takes aqui para gerar as composições. Eu uso a seta para frente e para trás para avançar e recuar um frame. E uma forma que agiliza os cortes é você deixar selecionado
a sua pista e apertar a tecla C, que ele já gera o corte para você. Então eu volto um frame. A gente pode ver que onde a gente deu o corte começa o próximo take. E é isso que você precisa sempre tomar cuidado, né, na hora de você fazer os cortes. Você tem que visualizar no monitor, aqui no nosso viewer, né, da sequência, exatamente onde nossa agulha está parada. Então, se eu voltar um frame, eu estou visualizando um take anterior. Feito isso, então, é só eu dar play. Passou do corte, eu pauso com a letra K, volto alguns frames, avanço, aperto C, e assim sucessivamente. Então feito, a nossa cena já está cortada, toda decupada. E aí, se você quiser passear pelos cortes onde você fez, você usa as teclas para cima e para baixo. Então você consegue olhar cada corte que você acabou de fazer. E antes da gente criar as composições, a gente precisa prestar muita atenção em duas coisas que são muito importantes, que é renomear cada take e setar a cor de forma correta da nossa mídia. Para renomear cada take, né, a gente pode selecionar com a ferramenta Mover, cria a nossa caixinha de seleção, todos os nossos cortes da nossa cena. E com tudo selecionado, você pode dar botão direito, ir em Editorial e depois Rename Shots. Aqui temos algumas opções de renomear os nossos takes. E eu mudo o padrão dele para take e deixo duas tralhas, né, ou cerquilhas, que isso daqui será substituído pela numeração dos takes. E aqui no Start, a gente quer que ele comece a renomear como take 01, né, então a gente começa no 1, e para incrementar de 1 em 1. Então ele vai começar no 01, depois 02 e assim sucessivamente. Feito isso, é só a gente dar rename e ele já renomeou para a gente. E agora a gente precisa, antes de criar as nossas composições, prestar atenção no nosso espaço de cor, né? Porque, por padrão, o DPX ele possui um espaço de cor Cineon, só que a gente está monitorando em sRGB, então a gente precisa setar o espaço de cor dele de Cineon para sRGB. E quando você quer olhar o espaço de cor da sua mídia, seleciona as mídias que você quer, botão direito, Set Media Color Transform. E aí, como você pode ver, ele já está em Cineon, a gente vem e deixa em sRGB. Agora sim, eu estou com a cor correta. E por que a gente precisa tomar esse cuidado? Porque se a gente não configurar isso agora, depois que criarmos as composições, vai ficar uma composição em cima de cada take. E quando você entrar em cada uma, eles vão ter um write, né? Um write node, que é para renderizar o take. E cada write node vai estar setado por padrão do jeito que estava aqui na timeline principal. Então, se aqui a gente deixar em Cineon, cada write de cada composição vai estar em Cineon. E para evitar de você entrar take a take para ajustar o espaço de cor, é mais fácil você fazer isso antes de criar as composições. Já tendo seus takes renomeados e com o espaço de cor correto, é só você dar botão direito, vir em Effects, e temos essas duas opções aqui, que esse menu é aquele Soft Effects que eu mostrei aqui na toolbar, né? Que é o mesmo lugar. Então você pode ir tanto por aqui quanto no botão direito. Só que essas duas opções só vão aparecer se você tiver com seus cortes selecionados. E temos aqui o Create Comp e o Create Comp Special. A diferença dos dois é a seguinte. O Create Comp ele já possui, por padrão, um preset de estrutura de pastas para cada composição que você for criar. Isso vai fazer sentido para vocês daqui a pouco. E o Create Comp Special você configura manualmente de como será essa estrutura de pastas. Então a gente vai querer configurar manualmente. Então é só vir em Create Comp Special. E nessa primeira janela, ele vai pedir para você uma pasta raiz para exportar todas as composições de cada take que ele vai criar. Como a gente se trata de uma cena só, então eu posso vir aqui, por exemplo, eu vou exportar toda essa cena numa pasta chamada Takes.
Eu vou copiar esse diretório, colar aqui. E depois que você define o diretório que vai ser a pasta raiz do seu Nuke Studio, você só dá Open e você vai ver essa janela. E aqui é onde você configura a estruturação de pastas que o Nuke Studio vai criar para você. Do jeito que você está vendo, é a forma default, é a forma padrão como o Nuke Studio cria, que é naquele menuzinho de Create Comp. Como estamos configurando manualmente, a gente preferiu em Create Comp Special, certo? E como que funciona? Na primeira opção aqui, ele tem 3 presets de export, então você consegue ver o que cada um faz. So, eu coloco em Basic Nuke Shot, porque eu prefiro uma estrutura de pastas mais enxuta, né? Mais simples. E aí eu pego essa base e altero por cima. E para fazer isso, a gente deixa selecionado o preset que você quer mudar. Clica aqui para duplicar. Ele vai duplicar para você. Você cria o nome que você quiser. Então esse é o nome do meu preset de export. Aí a gente começa a ajustar. Então o que eu faço? Basicamente eu vou na pastinha renders aqui. Se eu der um clique, aqui embaixo ele vai ter um preview de como que ele vai exportar para a gente essa estrutura de pastas, né? Então eu vou maximizar aqui para você dar uma olhada. Então ele identificou aquela pasta takes que a gente setou como raiz aqui, né? E por padrão, do jeito que está aqui, ele vai criar uma pasta chamada Nuke, depois renders e depois take1 comp versão 1, as tralhas que representam a sequência de imagem, ponto e o formato. Eu, por exemplo, eu prefiro tirar esse comp, eu gosto de nomes mais curtos, então eu tiro esse comp name index. E agora a gente tem take1 v1. No script é a mesma coisa. Se eu clicar nele, ele vai ter take1 v1.nkc, que é a extensão do script do Nuke Studio. Eu não gosto que ele crie dentro da pasta Nuke, então eu venho manualmente e arrasto para fora, só clicar e arrastar. E a pasta Nuke eu venho e dou um delete aqui, né, no botão de menos. E aí eu coloco dentro de Shot novamente. E depois que você configura o preset de export do Nuke Studio, eu te aconselho fortemente a salvar esse preset para você não ter que ficar configurando isso toda hora. Eu abri então aqui a pasta do .nuke, que fica na sua pasta de usuários, no C2 pontos. Vocês podem ver que a gente não tem preset nenhum criado aqui ainda, né? Então a gente precisa voltar aqui no Nuke Studio, e a gente precisa clicar nesse botãozinho aqui para ele salvar todos os presets no disco local. Então só dar um clique, eu vou voltar lá. Você pode ver que ele criou uma pasta chamada Task Presets, e quando você entrar nele, você vai ter algumas pastinhas aqui dentro, que é essa pastinha do meio aqui. Então te aconselho a salvar esse arquivo, para você não ter que ficar configurando toda vez que você for exportar no Nuke Studio. Só um adendo, antes de concluir essa configuração de presets, quando você clicar na parte de projeto ou de render, você vai ver que esse painel da direita ele muda, né? E ele tem algumas configurações adicionais. A única coisa que eu te aconselho a prestar atenção é que quando você selecionar a parte de render, aqui em Color Space, ele vai estar default. E como eu te falei, por padrão, o DPX ele vai estar em Cineon. Se a gente deixar isso daqui em default, ele vai dar aquele mesmo problema. Aconselho você vir aqui em Color Space e mudar manualmente para sRGB. Senão ele vai deixar Cineon, caso você esteja em DPX também. Essa parte de handles funciona assim. Quando você for criar as composições e elas forem geradas para cada take, assim que você entrar em uma delas, esse frame range que está aqui no seu playback, ele será dirigido dependendo da opção que você escolher aqui. Então, o clip length ele vai respeitar a contagem de frames, o frame range, que tiver aqui na sua timeline principal. Como a gente está com uma contagem de frames muito alta, ele vai ficar com essa contagem lá dentro de cada take. Se a gente deixar o cut length, ele vai ter um frame range na duração de cada corte, né? Então, digamos que esse daqui até aqui eu tenho 120 frames, daqui até aqui eu tenho 40 e assim por diante. E ele vai respeitar a duração
do corte de cada take. Então eu sempre deixo em cut length e depois temos aqui também o start frame, né? O source ele vai respeitar a sua timeline. Então, por exemplo, se esse take começa no frame 120, quando a gente entrar nessa composição, o frame range dele vai começar no 120 e assim por diante. E a gente pode mudar isso aqui, se você quiser pode deixar custom e, por exemplo, deixar 1. O valor de 1, por exemplo. E aí significa que cada composição que você for entrar, eles sempre começarão no frame 1. Depois que você configurou certinho, você pode de novo clicar aqui, que aí aqui na pastinha ele já vai deixar atualizado para você o seu preset, né? E agora vamos clicar em Create Comp. Essa janela só está falando que você fez algumas mudanças nos templates de export e que se você quer mantê-las, né? Então, claro, a gente quer manter, a gente acabou de fazer, então é só dar Yes. E aqui ele pergunta, como você quer criar comp? Você quer uma comp única para todos os shots selecionados ou você quer uma comp para cada shot selecionado? O que significa isso? O single comp seria, ele vai criar uma composição apenas para tudo, né? Ele vai ficar uma comp só para a pista toda. Só que o que a gente quer é criar uma composição para cada take. Então seria separate comp for each selected shot. Só você dar OK e ele vai estar criando para você as composições take a take. E você pode ver agora que ele criou uma nova pista chamada VFX. E agora a gente tem as nossas composições criadas, né? Olha só que legal. Ele criou uma pastinha para cada take que a gente definiu. E cada take vai ter individualmente as suas pastas de script e de renders. Significa que quando a gente estiver trabalhando, entrar nessa composição e trabalhar dentro dela, assim que a gente dá render, ela vai estar com o render desse take. Quando a gente voltar para a timeline, a gente vai conseguir visualizar os renders aqui de tudo. E também não só o render, como na pasta script, a gente já tem um script de Nuke para cada take. E você também pode abrir esse script, por exemplo, no NukeX, sem depender do Nuke Studio. Bom, antes de finalizar a aula, uma coisa que eu deveria ter feito desde o começo é renomear a sequência, né? Então procure fazer isso também lá quando você está criando e importando seus arquivos. E eu vou usar aquela nomenclatura que eu tinha comentado no início, que seriam as letras iniciais do projeto, que no caso é CPM, cercados pela morte, underline, intro. E na próxima aula eu vou começar a entrar em cada composição para vocês verem como que é alternar de timeline para Node Graph e trabalhar melhor com as versões que iremos gerar de cada take.